Então, isso é importantíssimo, né? Eu acredito que também você, com esse problema que você passou, pessoas também com uma inteligência emocional do teu lado deve ter ajudado também. Ah, sim, com certeza, com certeza. Senão você não sai sozinho, né, do transe que você vive, né? É como se fosse você tá num surto, né, tá num transe, e se não tem alguém do lado que entende que você está passando por isso e até te chacoalhe, né, para você acordar, é bem difícil sair sozinho, né? E eu acredito que assim a gente tem que dar um restart, né, às Sim, vezes sim. no cérebro, e ressignificar muita coisa que a gente vai absorvendo coisas novas e vai mudando um pouco o conceito que a gente tinha como certo, né? Sim, sim. E vai agregando, né? Vai ficando uma pessoa melhor, um profissional Uhum. melhor e aí boas energias fluem, né? Perfeito, perfeito, Wildner. Maravilha, gratidão, Gratidão, Wildner. Wildner. Valeu. É isso aí, esse é o depoimento aí, um depoimento rápido aí de um aluno nosso, né, que já está aqui com a gente. Temos outros alunos aqui também que estão aqui com a gente no nosso workshop aqui, que estão acompanhando a gente, que faz sempre um prazer muito grande a gente receber aqui os nossos alunos, porque a gente sempre fala que o nosso aluno é aluno para sempre, né? É aluno eterno, nunca deixa de ser aluno. Então, a gente tem uma série de alunos aí presentes que estão aqui com a gente, mas vamos dar seguimento aqui no nosso workshop, lembrando que agora está liberada a sala grande. Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas agora está liberado. Todo mundo pode vir aqui para a sala do Zoom. Você que está acompanhando aí pelo LinkedIn ou pelo YouTube, vem para cá para a sala do Zoom, porque aqui a gente pode interagir no chat, é sempre muito mais legal, muito melhor a gente ter interação com vocês, a gente poder conversar, é sempre melhor. Então, a gente espera todos vocês aqui na sala do Zoom. Pode vir, que cabe todo mundo agora. E lembrando, se você prefere continuar aí, tanto no LinkedIn quanto no Zoom, por gentileza, não use o chat, porque a gente não consegue responder. O YouTube, né? O YouTube ou no LinkedIn. Use o chat só do Zoom, tá? Se você prefere, porque vai ver pela televisão e tal, acha melhor, não tem problema, mas use o chat do Zoom, tá certo? Gratidão. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a nossa primeira sessão emocional, né? Nossa primeira sessão emocional. A gente vai começar aqui. Lembrando, o que é essa sessão emocional? A sessão emocional nada mais é do que a gente entender como que o ser humano funciona, como funciona o cérebro do ser humano. Não tem absolutamente nada a ver com religião. Ah, não, mas a minha religião não permite. Permite, não tem nada a ver com religião, é ser humano, é como funciona o nosso cérebro. Todo mundo tem cérebro, então todo mundo funciona. Não tem nada a ver com a parte religiosa, tá certo? Porque é uma coisa muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a chamada indução. O que é indução? Né? Indução, fazendo um paralelo, é mais ou menos você tá no banco do motorista e eu no banco do passageiro, tá? Aí eu no banco do passageiro falo, ó, vira à direita aqui. Você vira. Vira à esquerda ali. Você vira. Mas se você não quiser virar, tá tudo bem. Você não vira. Então, isso é uma indução. Eu vou falar alguma coisa e você vai, se você quiser ou não. Tá certo? E com isso a gente consegue acessar alguns caminhos do cérebro que destravam aquelas chamadas crenças limitantes, aquilo que limita a gente, aquilo que faz a gente ter problemas, ter coisas que a gente nem sabe que existem na nossa vida. Como é que funciona isso, André? Explica um pouco melhor. Por exemplo, se eu falar assim, ó, presta atenção aqui, ó, todo mundo, muita atenção agora. Atenção porque isso funciona e funciona para todo mundo. Atenção. Agora, ninguém aqui nessa sala, nenhuma pessoa aqui vai pensar num cachorro preto. Qual foi a imagem que veio na cabeça de vocês? Pela risada, o cachorro preto. É lógico. Isso porque a instrução foi negativa. Isso porque a instrução foi negativa. Se a instrução for positiva, ela é muito mais assertiva e vai dar muito mais conexão com todo mundo. Então,
É só isso que a gente vai fazer. Ninguém vai ser abduzido, ninguém vai para outro plano. Para de colocar essas coisas, né, fora do padrão, fora o famoso mitificar, né, mistificar, transformar em místico. Não tem nada a ver de místico. É real, é o nosso cérebro, é como funciona, é ciência, não tem nada a ver com místico. Tá certo? É o nosso cérebro como funciona, por isso que não tem nada a ver com religião. Se não tem nada a ver com místico, não tem nada a ver com religião. Tá certo? Não tem nada a ver com esse tipo de crença. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma indução. E aonde que a gente chega com isso? Né? Aonde que a gente chega com isso? A gente chega no ponto de ter que entender o que é o fato do que é a nossa interpretação. Vamos entender o que é o fato, o que é a nossa interpretação. Qual que é a diferença disso? O que fica para a gente? O que fica para a gente é o que a gente interpreta. O que a gente interpreta fica gravado dentro da gente. Tá certo? O que a gente interpreta fica gravado dentro da gente. Mas o que acontece são os fatos. Os fatos ninguém muda. Mas o que fica gravado dentro da gente, a gente consegue mudar. Tá bom, André, mas dá um exemplo aí para ficar mais fácil de eu entender. Por exemplo, eu eliminei aí mais de 35, quase 40 quilos em 8 meses, 9 meses aí, do ano passado, né, do anterior. Qual que foi o grande ponto? Né? O ponto de inflexão disso tudo. Né? Muita gente vai falar, não, isso é loucura, não tem nada a ver. Tem, foi exatamente isso. Nos meus treinamentos aí de inteligência emocional, de constelação familiar, de PNL, hoje eu sou profissional, especialista em inteligência emocional, sou constelador familiar, sou especialista em PNL. Nessa minha jornada, eu me autodescobri, né? Fui a fundo no meu autoconhecimento. E descobri lá atrás uma coisa besta. Besta mesmo. O que é essa coisa besta? Eu procurava muito a comida de maneira incessante, de maneira compulsiva, porque eu não me sentia, na verdade, no final, não me sentia amado pela minha mãe. André, você é maluco? Quase isso. Todo mundo é. Mas qual que é o ponto? Quando a gente é bebê e a gente é amamentado, a nossa mãe não pega a gente pelado, de cabeça para baixo, enfia no peito assim, fala, mamãe! Né? Como é que é? A gente embrulha, quentinho, põe no colo, encosta no peito. E existe uma troca de carinho, de amor. Então, a gente se alimentar significa receber alimento, que significa receber amor. É isso acontece com todo mundo, tá? Todo mundo aqui. A gente recebe amor. Exatamente isso. Por quê? Porque a gente foi educado assim, porque a gente aprendeu assim, desde que a gente nasce. Aliás, antes da gente nascer, até no intrauterino, porque a mãe está ali, a gente está se alimentando pelo cordão umbilical, é alimentação, e a gente também está recebendo o amor da mãe. Também está recebendo o amor da mãe. E neste momento, o que acontece? Né? A gente aprende que receber amor, se alimentar é igual receber amor. Alimentação é igual receber amor. E aonde que foi o ponto? O que aconteceu? O que aconteceu é que eu era criança, né, e minha mãe conversando com uma amiga dela, eu escutei a conversa da minha mãe com a amiga dela, e a minha mãe falou para a amiga que eu nasci porque ela não podia tomar o anticoncepcional e a camisinha furou com meu pai. Meus pais são casados, eu tenho uma relação excelente com meus pais, tá? Não tem nada de errado. Mas eu escutei isso. E o que ficou para mim?
poxa, se eu não fui desejado, se eu não fui desejado pela minha mãe, se não era o momento de eu nascer, então a minha mãe não me ama. Então eu buscava incessantemente o amor da minha mãe. Gente, eu nem lembrava disso, isso aí estou falando de 2 anos atrás. De alguma coisa que aconteceu quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade. E isso ficou lá dentro, só que isso fica gravado. Por quê? Porque isso é o entendimento. Qual que foi o fato de verdade? Foi a minha mãe falando com a amiga dela, justificando que a diferença de idade do meu irmão para mim, do meu irmão que é do meio, eu sou o caçula, a diferença de idade do meu irmão para mim era 1 ano e 3 meses. Só isso. Só que o que eu entendi é que a minha mãe não me amava. E aí o que acontecia? Eu ficava que nem um maluco comendo. Por quê? Porque eu buscava o amor da minha mãe. E aí, nesse meu entendimento, nessa minha busca pelo autoconhecimento, de inteligência emocional, de constelação familiar, que eu relembrei isso. Gente, eu não tinha nem presente isso comigo. Eu nem lembrava dessa história. E isso veio à tona, eu ressignifiquei isso dentro de mim, e a partir daí o meu emagrecimento foi natural. Natural. Além de, claro, né, a parte também da inteligência emocional, de determinação, de empenho, de ter um pouco mais de disciplina, de se disciplinar para fazer as coisas, que são outras coisas que a gente pode fazer. Então, no final da conta, é uma reprogramação, como o Marcelo está colocando aqui, é uma reprogramação cerebral. Né? É uma reprogramação cerebral. Que a gente vai fazer algo muito suave agora, vai fazer algo muito tranquilo agora, mas que aí vale para todo mundo, não tem nada muito intenso, ninguém vai ficar muito impactado, passando aí de alguma coisa muito, muito grave, né? Que possa dar qualquer tipo de trauma, que possa dar algum impacto, que eu possa perder o controle do que eu estou fazendo. Eu tenho muita responsabilidade com o que a gente faz aqui, isso é bastante sério, a gente não faria isso se fosse poder causar algum problema para alguém, tá certo? Então, só para mais um entendimento, na hora que eu falo, e aí eu peço para vocês interagirem no chat aqui, né? Para a gente entender um pouco mais. Na hora que eu falo Ordem do Amor, Bert Hellinger, é exatamente isso. À tarde a gente vai fazer uma constelação, tá, Ricardo? À tarde a gente faz uma constelação e que aí é diretamente com o Bert Hellinger, tá? Que tem a ver com isso que você está colocando aqui no chat, beleza? Só para ter um entendimento maior, a diferenciação fato e o que é fato, o que é sentimento, o que é entendimento. Na hora que eu falo 11 de setembro de 2001, Torres Gêmeas, o que aconteceu lá? Coloca para mim no chat aqui. O que aconteceu lá naquele dia horroroso lá? Odeio aquilo lá. O que aconteceu lá? Escreve aqui para mim no chat. Morte, atentado, destruição, morte, desespero, catástrofe, um monte de ataque terrorista, tristeza, morte, caos. É isso aí. O que é isso tudo que vocês colocaram aqui, gente? Isso é o que ficou dentro da gente. Isso é o que ficou dentro da gente. Porque isso é o nosso entendimento. Hã? André, você é maluco? Não. Não. O que aconteceu lá? O que aconteceu? Qual que é o fato que aconteceu? 2 aviões bateram cada um numa torre. Esse é o fato. Morreu um monte de gente? Morreu um monte de gente. Para nós, para todos nós, né? Para todos nós é um atentado terrorista. Mas para quem fez é o dia da glória. Sei lá o que passa na cabeça daqueles malucos lá. Né? Para quem fez, porra, é um dia da vitória, dia da glória, sei lá que meleca que passa na cabeça de um monte de doido. Né? Mas isso é só para vocês entenderem a diferença do fato. Qual que é o fato? O avião bateu na torre. Morreu um monte de gente. Isso é fato. Fato. Interpretação. O atentado terrorista,
Significado, né? O significado, né? O que fica de significado para a gente? O significado é o atentado terrorista. Isso é significado. Então, dá para a gente mudar o significado? Dá. Dá para a gente mudar o fato? Não. Então, isso é a diferença. É o impacto que dá para a gente. Se a gente botar na nossa cabeça, por exemplo, notícia uma atrás da outra. Se eu passar embaixo daquele viaduto, ali é extremamente perigoso, eu vou ser assaltado. Porque lá todo dia tem assalto, todo dia tem assalto, todo dia tem não sei o quê. Batida de carro. Bate carro, assalto, cara com arma, não sei o que lá. O que fica na nossa cabeça? Se eu passar lá, vai dar problema. Aí um belo dia você passa lá e dá problema. Qual que é o significado? Passar lá dá problema. Mas isso vai acontecer toda vez? Não. Pode acontecer, mas não vai acontecer toda vez. Só que na tua cabeça, toda vez que eu passar lá, vai acontecer. E ao contrário também, né? Se não acontecer, você acha que não tem problema nenhum, e lá, se lá realmente for um lugar perigoso, você está se expondo, né? Está se expondo. Tá certo? André, não se todos assistiram o filme História Ray Charles. Ah, bom, História Ray Charles é bem bacana, né? Vai entender como é que aquele cara lá era um filho da mãe. Gente, adoro o Ray Charles, tá? Adoro a música dele, mas ele era um cara casca grossa. Veja o filme aí, vocês vão entender, né? A imagem que às vezes a gente faz uma imagem de uma pessoa pelo trabalho que ele faz, tal, que é uma coisa, e outra coisa é a pessoa como ela é. Tá certo? Então, como que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou botar uma musiquinha aqui só para a gente... Vocês conseguem escutar a música? Tá escutando? Tá escutando a minha voz também? A voz e a música? Beleza? Maravilha. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para todo mundo, gentilmente, o que a gente tem que fazer. Tá? Vamos lá. Maravilha. Vamos, na cadeira, colocar o bumbum bem lá atrás. Tá? Para quê? Para a gente encostar no encosto da cadeira e ficar com a coluna bem retinha. Beleza? Coluna bem retinha. Tá? As nossas pernas a 90 graus, ou seja, planta do pé 100% no chão. Planta do pé 100% no chão. Tá? Descruza a mão, descruza a perna, palma da mão na coxa para cima, tá? Para cima, na coxa, descansa. E aí você vai ter uma posição confortável. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Fechem os olhos de verdade. Se permita isso. Ninguém vai ser, eu garanto, ninguém vai ser abduzido, ninguém vai para outro mundo. Vai estar todo mundo aí. Na hora que vocês abrirem o olho, vai estar todo mundo no mesmo lugar. Tá? Tá tudo certo. Fecha o olho de verdade. Não fica aquele... O que está acontecendo aí? Não precisa. Não precisa. Relaxa, né? Relaxa. Aproveita. Aproveita. Posição de meditação. É isso aí. Ótimo. A gente vai relaxar um pouquinho. Relaxa, aproveita, que eu tenho certeza que daqui a pouquinho vai estar todo mundo muito e muito bem. Tá certo? Confia em mim um pouquinho e daí depois vocês tirem a conclusão. Mas se vocês não se permitirem, né, se a gente não se permitir, da mesma maneira que a história do copo cheio, copo vazio, né, que a gente falou. Esvazia o copo. Se a gente não se permitir, a gente não vai ter a experiência. Então vamos ter essa experiência, que é uma experiência muito bacana. Então vamos lá? Todo mundo em posição. Respirem profundamente e fechem os olhos. Tome uma respiração bem profunda e, ao exalar, sinta cada músculo do seu corpo relaxando. Relaxando, relaxando, relaxando. Sinta seu pé relaxar, suas pernas, seu abdômen. Os ombros vão relaxando, o pescoço. E a cada expiração,
você vai se sentindo cada vez mais relaxado. Sinta o corpo inteiro relaxar e tome mais uma respiração bem profunda. E ao exalar, cada músculo do seu rosto também relaxa. E você sente todo o seu corpo relaxado. Cada músculo sem nenhuma tensão. Agora volte-se para dentro de você. Para aquele lugar que só você conhece, que só você já foi. Aquele lugar que só tem lugar para uma pessoa. Você mesmo. Aquele lugar de silêncio, de quietude, aonde você se sente bem e só você conhece. E nesse momento você olha para a sua direita e percebe uma escada para baixo. Você vai até essa escada e começa a descer, começa a descer, começa a descer. E a escada parece que não acaba e você continua descendo, 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 descendo. E você desce, desce mais um pouco, continua descendo, descendo, descendo. Desce mais um pouco e você chega num grande salão escuro, onde ao fundo tem apenas a moldura iluminada de uma porta. Você vai em direção a essa porta e abre. E quando você abre, é um gramado lindo. E você começa a andar no gramado, sentindo a grama, sentindo o clima fresco, o sol batendo no rosto, árvores ao fundo, passarinhos voando, cantando. E você sente uma alegria enorme dentro de você, uma satisfação imensa, e você continua caminhando por esse lugar paradisíaco. E você vai caminhando, caminhando. Você avista um castelo lá no fundo. Lindo, você vai indo em direção a esse castelo. Isso, vai lá. Vai no castelo. Você chega perto, tem um grande portão de ferro, enorme. Você encosta nesse portão e ele se abre. Você entra no jardim do castelo, um jardim maravilhoso, com flores por todos os lugares, tudo muito colorido, lindo. E aí você vê a porta do castelo e entra lá. Isso, vai até a porta. Entra lá. E você chega num salão enorme, luxuoso, maravilhoso. Um salão de um castelo maravilhoso, lindo. E você percebe uma decoração maravilhosa, tudo muito luxuoso, muito bonito. Você vê vários quadros na parede. Você se aproxima do primeiro quadro, um quadro grande, lindo, onde tem uma criança pulando de alegria. Uma criança num momento de vitória. Você acha esse quadro lindo e começa a atentar cada detalhe dele. Isso é muito familiar. E agora você olha
melhor para o rosto da criança. E é você. É você no seu primeiro momento de vitória, na primeira vitória da vida, aonde você conquistou aquilo que você sonhava, que você teve a sensação de conquista pela primeira vez, de vitória pela primeira vez na vida, e como isso te faz bem, isso te dá uma sensação de plenitude. Você chega a se emocionar de lembrar disso. E aí você olha para o quadro ao lado, é outro momento. Você também, quando conquistou a entrada na faculdade, o outro quadro, o primeiro emprego, a reconquista, primeiro namorado, namorada, casamento, as vitórias, promoção no trabalho, os reconhecimentos. E você vai vendo quantos e quantos quadros existem nesse salão. Por quantas vitórias você já passou. Por quantas coisas você já viveu. Quanto vitorioso você é. E isso te dá uma sensação maravilhosa. Observe quantos quadros tem nesse salão. E isso mostra o quanto você já venceu, já passou nessa vida. Agora você percebe uma passagem. Entre nessa passagem e você vai se encaminhando para um outro salão. Tão luxuoso quanto o primeiro, tão grande quanto o primeiro, mas nas paredes não existem quadros. Existem só um grande lençol no meio e embaixo parecem quadros. Aí você vai lá, vai até esse lençol, puxa ele. Os quadros estão em branco. E nossa, quanto quadro tem aí? Você não consegue nem contar a quantidade. Todos eles em branco. Porque são essas as vitórias que ainda estão por vir. São essas as vitórias que você vai pintar. São essas as glórias que você ainda vai passar nessa vida. E com essa certeza da vitória, com essa certeza das vitórias que você já passou e das vitórias que ainda estão por vir, você sente empoderado, cheio de poder, e começa a sair desse salão, saindo do castelo, passa pelo jardim, vai voltando, vai voltando, vai voltando, e começa a retomar a consciência. Começa a sentir os pés. Você vai voltando de onde você está. E eu vou contar até 3. Mas apenas no número 3, você vai abrir os olhos. 1, respire profundamente, retomando a consciência, sentindo os seus pés, as suas pernas, o seu tronco. Mexa as mãos, mexa os braços. E retomando a consciência,
A gente vai voltando da onde a gente está, com a certeza de vitória, com o empoderamento todo que a gente pegou. 2, respire profundamente, mexendo o pescoço, retomando a consciência e sentindo a sensação de vitória, o empoderamento que tivemos, que acabamos de receber, tomando a consciência e com toda essa energia, toda essa força, voltando para o lugar que a gente está, retomando toda a consciência, podemos abrir os olhos. 3. Tudo bem aí, gente? Foi bacana? Todo mundo voltou? Oh, legal, foi bacana. Foi bacana, foi legal, que bom, que bom. Viu? Pode confiar em mim. Ninguém foi abduzido. Você vê? Ninguém foi para Marte, tá todo mundo certo. Você vê que legal? Podemos estabelecer essa relação de confiança. Tá todo mundo aqui, todo mundo beleza, com uma sensação boa agora, né? Relaxado. E essa sensação de relacionamento de confiança é a base, né, da comunicação, do relacionamento humano, da parte emocional do Lean, né? Porque se não construir, não trabalhar para ter essa sensação que nós estamos sentindo agora e poder, né, se comunicar nesse estado, né, com as pessoas, né, aí sim, né, o resultado começa a aparecer, né? Exatamente isso. E isso, né, é uma amostra, essa sessão de inteligência emocional que a gente fala que é uma indução, é a que a gente chama de indução da vitória, né? Onde a gente percorre todos os momentos de vitória que a gente já teve na vida, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo disso, não é? A gente esquece, a gente começa a se achar, não sou tão vitorioso assim. Não tem muita coisa para fazer mais. Não tem muita coisa boa que eu já passei. Como tem! Como tem! Todo mundo lembrou, todo mundo foi lá e buscou cada momento de vitória, cada momento que a gente passou bom na vida, né? Na correria da vida, acho que quase não paramos para entrar em contato com nós mesmos. É verdade, Laura, é verdade. Isso é extremamente importante, faz a gente melhor a cada dia, né? Faz a gente melhor a cada momento, né? E essa é uma amostra, como eu estava falando, né? Essa é a sessão de vitória. No nosso treinamento, a gente tem lá 10 sessões, tá? Que a gente passa desde o encontrar o nosso propósito, que é muito importante, a gente saber por que a gente merece estar vivo. Para mim foi muito importante isso. André, você é maluco? Que história é essa? Por que a gente merece estar vivo? A gente merece estar aqui só para consumir o ar que a gente respira, o que a gente come? Não. Acordar, vai trabalhar, volta para casa, dorme. Acordar, escova o dente, trabalha que nem um maluco, come, dorme. Acorda, é isso? Ó dia, ó dor. É para viver assim? A gente tem um propósito, tem um motivo para a gente estar vivo. E esse motivo é extremamente importante para a gente saber o que a gente está fazendo aqui. A gente não como foi colocado aqui, né, a Versileira, a gente não é robô. A gente não é robô. Igual robô, a gente não é robô, a gente é ser humano. E a gente tem um motivo para estar vivo. Existe um propósito, né? O ser humano tem ritmo, né? A gente tem um propósito para estar vivo. Existe alguma coisa que a gente veio fazer aqui. A gente não está aqui só para viver, acordar, escovar o dente, trabalhar, comer e dormir. Não é só isso. Existe muito mais, né, para a gente fazer aqui. A gente tem um verdadeiro propósito. Qual que é o nosso propósito? Por isso que a gente está junto, que é um propósito que a gente se conectou com estar no mesmo propósito. A gente tem o propósito de impactar pessoas e transformar as pessoas em transformadores, em solucionadores de problemas, conseguir fazer com que essa chama que se acendeu lá atrás de pessoas que transformam o lugar que moram, o lugar que trabalham, o ambiente que trabalham. Inspiram as pessoas em volta. Inspiram as pessoas em volta e a gente transforma essas pessoas num grande exército aí de transformadores e com isso a gente tem a convicção que se a gente quiser de verdade, a gente transforma até o mundo. Aliança dos vencedores, né? Winners Alliance. E por isso que a gente está aqui junto. Esse é o nosso propósito. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o propósito de vocês? Né? Para que vocês merecem estar vivos? Né? Para que vocês merecem passar todo dia? O que é tão importante que faz com que você mereça estar aqui
e fazer diferença. Isso está lá no nosso treinamento e a gente percorre até quebrar crenças limitantes, superação e tudo. E isso é extremamente importante, faz a gente se sentir muito melhor. Se isso impactou vocês, o nosso treinamento vai impactar muito mais. Ressignificar e conhecer a nós mesmos, é isso aí, Jackson, Diogo, deixar legados por onde passamos, deixar os legados, isso é importante. E legado, gente, não tem nada a ver com coisa grandiosa, não, tá? Não precisa ser grandes obras, coisas muito grandiosas. E sim, o legado é a gente fazer o que a gente precisa fazer. Por exemplo, pessoal, durante a nossa jornada, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Então, tem conhecimentos e valores que eu vou adquirindo no caminho. Isso eu chamo de brilho. Né? Deixar o legado é que esse brilho seja útil para produzir, para inspirar as pessoas, para gerar resultados e acabou se tornando nosso propósito, né? Que todo esse brilho acumulado tem que servir para iluminar o caminho, né, da próxima geração. Ou seja, nós recebemos um brilho da geração anterior, fomos acumulando mais ainda, temos que entregar bem para a próxima geração, e essa geração tem que prosperar mais que a nossa. Fazer isso, né, nosso entendimento é respeitar todo mundo que carregou os conhecimentos e valores e trazer, né, a possibilidade desse conhecimento continuar vivo, né, e, de certa forma, eu mantenho as pessoas vivas, porque o dia que eu paro de passar esse conhecimento e valor, eu estou matando todo mundo que sofreu para aprender, sofreu vivendo, inspirou pessoas, e eu estou matando, né, fazendo um genocídio do conhecimento e dos valores, né? Então, enquanto fazemos nosso dia a dia, o propósito, né, um propósito muito bom, né, é acordar e ter certeza que eu tenho que contribuir, né, para o desenvolvimento, né? Maravilha. Exatamente isso, gente. Então, estamos aqui, o Walter colocando, devemos ser luz e sal por onde passamos sempre. Impactar as pessoas, é exatamente isso, né? A Versilane aqui colocando, colocar o amor no serviço, exatamente, né? O Koshiuri-san, né? Eu penso que estamos na Terra para adquirirmos conhecimento e dividirmos com as pessoas, né? Esse é o nosso propósito. Giordani colocando aqui, esquecer de evoluir, crescer e evoluir sempre, seja profissional e pessoa. Exatamente isso, por isso que a gente está aqui no nosso linha emocional, que é muito mais do que um crescimento profissional, e sim o crescimento de pessoas, né? E o crescimento, né, precisa ter consciência forte. Para ter consciência forte e captar todo esse brilho que a gente precisa, a gente tem que ter estabilidade, né, emocional. Por isso que é o reforço do emocional, né, no nosso trabalho. Porque se você está tenso, nervoso, perdido, agitado, você não consegue ter capacidade de observação, tranquilidade para poder observar, pensar, decidir, né? Selecionar o que você realmente tem valor e serve para você levar para as outras pessoas, e acaba passando a vida naquele esquema do deixa a vida levar, e é um desperdício de vida tremendo, porque você tira, né, da sua mão o controle da sua vida, pessoal. É isso aí, né? Então, isso é muito importante. Com todo respeito ao Zeca Pagodinho, gosto muito dele, mas não deixo a vida levar, não. Eu levo a minha vida. Eu tenho o volante na minha vida, na minha mão, muito bem seguro. O Domingos aqui, fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Fantástico. Robertson, devemos ser a diferença e desejamos a diferença de desejarmos um mundo melhor. Fantástico. Marcelo, essas técnicas de meditação é muito eficiente. É verdade. Se nunca fez, foi a primeira vez, tenho certeza que o impacto foi grande. Devemos exercitar diariamente. Tá, só entrar um pouquinho nisso da meditação, isso faz muito bem, tá? A meditação também, de novo, não tem nada a ver com religiosidade, é mais ou menos isso que a gente fez aqui. É o nosso cérebro, como é que funciona. E o que é a meditação? Vamos desmistificar essa história de meditação do A1, não tem nada disso. O que é meditação? É a gente passar um tempo pensando em só uma coisa durante um tempo que a gente se permite fazer a meditação. E o que a gente pensa? Só na nossa respiração. Tenta. É difícil. E como que a gente consegue fazer isso?
tentando, fazendo, ação. Todo dia, vai lá, vou meditar. Eu consigo 1 minutinho, aí vem, tem que pagar a conta, tem que mandar um dinheiro, né, transferir um dinheiro para não sei quem, pagar lá, né, pum, não, some, esquece, né, esquece, vai lá, esquece, né, e não briga com o pensamento, não fica, pô, não, pensei, não briga, relaxa, deixa seguir, deixa que o pensamento vá embora, volta a pensar na respiração, entrando no nariz, segurando um pouquinho, exalando, pode exalar pelo nariz mesmo, não precisa exalar pela boca. Se quiser pela boca, também tá tudo certo, e a gente vai fazendo esse exercício, e isso é exercício. É igual ir para academia. A primeira vez que cada um foi para academia aqui, já levantou 200 quilos lá no supino? Não. Já saiu correndo 10 quilômetros? Não. Né? Então, como que a gente faz isso? Todo dia, para um tempinho. Eu gosto de fazer logo na hora que acorda, porque se a gente vai fazer à tarde, depois do almoço e tal, acaba dormindo. E não é para dormir. Não é para dormir. É para estar acordado. Por isso a gente fica exatamente do jeito que a gente fez aí. Né? Bumbum bem lá atrás na cadeira, mão para cima, planta do pé no chão, encosta tudo na cadeira, fecha o olho, pode botar uma musiquinha, ajuda, né? Mas pensar só na respiração. E aí a gente desmistifica essa história de meditação. O que isso faz bem? Isso vai fazer teu sono melhor, isso vai fazer você mais calmo, isso vai fazer o teu dia a dia mais tranquilo. Por exemplo, eu tomava uma fechada no trânsito, eu virava bicho. Uma anta, um retardado. Ia atrás, xingava, e batia no volante. A evolução disso foi só bater no volante e não xingar o outro. Aí foi evoluindo. Até que a minha computurista, que também é psicóloga, tudo, virou para mim e falou, mas André, por que você tem essa... o meu tio é assim, tem um monte de gente que é assim. Por que você tem uma expectativa tão grande que aquela pessoa que você nem conhece, que está no outro carro, dirija tão bem quanto você? Caraca. Tem que ser o Senna. Por que ele tem que... Primeiro, por que ele tem que dirigir tão bem quanto você? Depois, por que ele tem que ser bem educado? Você não conhece nem a mãe dele. Você não sabe nem se ele teve educação dentro de casa. Como que você quer que ele seja educado? Você nem sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe o que está passando na vida dele. Vai saber o que aconteceu lá, o cara está pé da vida e nem viu, você te fechou sem querer. Isso deu um clique assim, ó. A partir daí, foi mudar da água para o vinho. Foi assim, ó. Meu Deus, eu não tenho que ter essa expectativa mesmo. Eu nem conheço a pessoa do outro carro. Eu nem sei quem é. Eu não sei o que está passando na vida dele. Eu não sei se ele foi demitido, se brigou com a esposa, se, sei lá, pisou no pinico. Se bebeu. Se usa droga. Sei lá. Sei lá. Por que a minha expectativa é tão grande? E isso é um treinamento que a gente tem que fazer também aqui, ó. Não gerar expectativas de nada daquilo que a gente for fazer. Gerar expectativa significa igual frustração. Expectativa igual frustração. Porque a expectativa é nossa. E a ação, que quando a gente gera uma expectativa, ela é do outro. Então a gente gera uma expectativa lá em cima que o outro faça alguma coisa. Aí o que acontece? Está frustrado. Pô, não fez tão bem quanto eu faria? Pô, não fez tão bem quanto eu faria. Porra, não está tão bom. Eu pensaria diferente. Eu faria isso, eu faria aquilo. E frustra. Isso é uma outra coisa que a gente tem que... E também faz parte da nossa reprogramação, da gente, né, se conhecer mais. E isso também é um trabalho, porque não gerar expectativa é extremamente difícil. Né? A gente não colocar expectativa em alguma coisa que a gente for fazer é extremamente difícil, é bem complicado, mas com o treino, como tudo, com o treino, a gente consegue, se a gente persistir, se a gente estiver ali firme e forte, sabendo que isso vai ser melhor para a gente, ou seja, a gente colocar o nosso objetivo, a nossa visão, né, o nosso propósito real lá na frente. Não procrastine. E não deixa para depois, né? Sem deixar para depois. Realmente escutar o silêncio é difícil, porém muito, principalmente o respeito a nós mesmos.
Legal, Tamires, bacana demais. Wilde, aprendi que o outro lado do trânsito não sabemos quem está dirigindo. É verdade. Fiz bastante isso e fiquei triste quando eu vi meu filho fazer. Vandir, aí o peso é maior, né? Porque a gente é culpado, né? A gente dá o exemplo, né? Te dá o exemplo e é culpado, né? Aí dói mais, né? Dói mais porque a gente transmite o nosso erro para os outros. Isso dá um sentimento de culpa enorme, mas tudo é possível ser melhorado. Vamos lá. Reginaldo, conhecer uma situação que gerou morte em um sinal de trânsito. É complicado. Marcelo, André, estarei me ausentando, não tem problema. A gente vai almoçar agora, todo mundo vai, e a gente volta, vamos voltar uma, tá? A gente volta uma. Daqui a 4 minutinhos a gente para. A gente volta uma, não tem problema. E depois pode voltar, pode regressar na sala, agora a sala está grande, sala aberta, pode voltar, não tem problema nenhum. Vandir, e aos poucos paramos e hoje eu supero com mais calma e sigo a vida. É exatamente isso, praticar a empatia. Maravilha. Gente, vamos dar uma paradinha para o almoço. A gente para agora, quase meio-dia, a gente vai parar aqui meio-dia. Voltamos a 1, tá? Então, a 1 da tarde, todo mundo de volta aqui. Fazer um almocinho leve, né? Um almocinho leve, sem nada de comer uma feijoada hoje. Eu sei que é sábado, né? Nada de comer uma feijoada para não dar sono à tarde. A Fernanda não está na sala. Vamos aqui tentar fazer um almocinho leve. Um almocinho leve para a gente voltar aqui com bastante energia à tarde. Não precisa desligar, pode ficar na sala. A gente só vai fechar aqui o vídeo e o áudio. Você que está no YouTube ou no LinkedIn do Yoshida, aí sim vai cair, porque a gente vai precisar parar aqui. Vem para a sala do Zoom, todo mundo cabe aqui, pode vir todo mundo para a sala do Zoom sem problema nenhum. Na sala do Zoom cabe todo mundo, pode vir todo mundo para cá e aqui a gente interage. Então, vem todo mundo para a sala do Zoom, você que está aí vai cair. Depois do almoço a gente volta de novo. Tá certo? Então, depois do almoço, sessão de dinâmica, né? Então, na segunda, a gente vai para a segunda sessão de dinâmica, né? Aí depois a gente vai ter a constelação. Na constelação, já vou dar um aviso. Quem quiser trabalhar comigo, a gente vai precisar de uma cena, tá? Opa. A gente vai precisar de uma cena como essa, assim, ó, tá? Eu vou precisar ver vocês, o rosto de vocês e os olhos. E aí a gente precisa de objetos. Ah, André, eu não tenho objeto como esse. O ideal é um Playmobil. Pega do filho lá o Playmobil. Não tem. Pode ser pecinha de xadrez. Pode ser mulherada aí, batom. Xícara. Qualquer coisa que fique em pezinho. Copinho pequeno, xícara, rolha, tá? Eu preciso de uma cena como essa. E aí você que tá aí, né? Você que tem alguma coisa que te incomode de verdade, né? Alguma coisa que te incomode. Briguei com meu pai lá, com a minha mãe, não falo com eles desde então, não sei o que lá. Isso te incomoda de verdade? Isso é um ruim para você? É lógico que eu vou precisar de autorização para a cena, mas eu garanto que hoje você que trabalhar com a gente vai sair daqui resolvido, melhorado. Tá certo? Então, tá bom. Então, aí à tarde, né, depois da dinâmica, a gente vai precisar dessa cena. Normalmente, colocar o computador ou o celular mais longe ajuda, tá? Que aí fica mais longe, dá para ver a mesa e dá para ver vocês. Então, aí você monta a cena, mas depois a gente fala de novo, a gente tem mais um intervalo para isso, tá certo? Então, vamos fazer a paradinha agora para o almoço. Não precisa desconectar, fica todo mundo aí, a gente só vai fechar o áudio e o vídeo, e a 1 hora a gente volta, tá bom? Então, voltamos às 13 horas. Voltamos às 13 horas, tá certo? Valeu. Por enquanto, gratidão a cada um de vocês. Ótimo almoço, bom apetite. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.